Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sábado 10 de janeiro. Vamos fechar os olhos e levar o nosso pensamento ao alto. A Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso irmão, modelo, guia, e com muita gratidão, pedir pelo nosso dia que se inicia, esta jornada terrena, este presente, esta oportunidade bendita que tivemos de abrir os olhos da carne mais uma vez. Pedimos o amparo da espiritualidade, do nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos protetores, para estas horas que virão, que delas possamos fazer bom uso, com bons pensamentos, boas ações, boas inspirações. Gratidão, espíritos de luz, espíritos amigos. Gratidão, mestre amigo. Gratidão, Pai. Portanto, permaneçam conosco, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje. Na verdade, abri a primeira página, então vou indo, não é mesmo? Na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, a primeira é o Livro dos Espíritos, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, e o quinto, a Gênese. Eu gosto de memorizar assim, que o Evangelho é o do meio, portanto, é óbvio que não é o principal, mas para memorizarmos, podemos colocá-lo, porque nele está a moral do Cristo. Então, muitos podem se perguntar, por que então ele não veio primeiro, o Evangelho? Não é mesmo? Porque o nosso codificador, instruído pelo Espírito de verdade, Jesus, pela Pleiade do Espírito de verdade, recebeu as orientações de que precisávamos antes de subsídios, de entendimentos básicos, para depois podermos entender a moral do Cristo. Por isso que primeiro veio o Livro dos Espíritos, onde nos apresenta toda essa filosofia, essa forma de ver e entender a vida nos âmbitos material, espiritual e a sua comunicação, para nos dar uma base de entendimento. Depois o Livro dos Médiuns, para nos auxiliar como acontece, regular, instruir, como essa comunicação existe, como ela acontece, como fazer corretamente essa comunicação com o plano espiritual, o Livro dos Médiuns, para só depois nos chegar esse presente, o Consolador, que foi toda a doutrina, mas este presente que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é o terceiro livro que traz para nós o aspecto mais religioso, sim. Religioso no sentido de espiritualidade, no sentido de conexão criatura-criador. Traz a moral do Cristo, traz as três revelações. Nós, espíritas, estudamos as três revelações. A primeira, Moisés, a segunda, Jesus, a terceira, o Espiritismo. Então, já na primeira página,
na minha versão, tem uma frase de Kardec que é muito conhecida por nós espíritas, que diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Parece simples? Parece complexo? Vamos pensar um pouquinho. Como o Evangelho traz o aspecto religioso, Kardec, com muita sabedoria, muita inspiração, começa a frase falando: fé. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão. Vamos parar aqui. O que Kardec quis dizer? Que uma fé verdadeira, uma fé que não vai titubear, uma fé que não vai duvidar, ela precisa conversar com a razão, face a face. No momento que a nossa fé precisar ser subjugada à razão, ser subjugada às coisas, ao mundo, à ciência, à filosofia, a nossa fé é fraca, não está fundamentada. E a doutrina espírita vem nos trazer esses subsídios. Olha a profundidade desta frase. E Kardec vai além, encarar a razão. Tem que ter lógica, os acontecimentos, as verdades, os nossos questionamentos. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Fé que conversa com a razão, que busca as respostas coerentes, verdadeiras. Respostas que vão muito além, que precisam ir muito além do nosso imaginário. Então, fé inabalável é somente, não tem outra, aquela que pode encarar a razão, a lógica. Somos racionais, sérios e corretos. A minha fé conversa com a minha razão, face a face. Em todas as épocas da humanidade. Essa mesma fé foi a que Jesus ensinou lá atrás, foi a que Moisés ensinou em cada época, conforme nós podemos entender. E as grandes brigas não são por conta disso? Por conta dos combates aos exageros, às crenças descabidas, muitas vezes de uma crença descabida versus outra crença descabida. Por isso que Kardec diz em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque a lei de Deus é imutável como o próprio Deus. A sua lei não muda. O que muda são as nossas percepções. Conforme vamos adquirindo maturidade espiritual, robusteza moral, vamos conseguindo tirar véus, camadas e enxergar melhor. Não é a lei de Deus que muda, não é a verdade que muda, é a nossa capacidade de ver com razão, fortalecendo a nossa fé. Então hoje vamos ficar por aqui, porque é muito bonita essa reflexão que tão simples, mas tão necessária para todos nós. Porque como tudo na nossa vida, corremos o risco de acordar com pressa, abrir o Evangelho, faz uma leitura, fecha e segue. Isso um dia, outro dia, e quando vemos, já esquecemos do porquê estamos fazendo. Então, se hoje caiu para nós de abrirmos
de abrir o Evangelho, somente abrir o Evangelho, é porque nós precisávamos dar esta parada. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Influência do corpo físico. Pergunta 368. Kardec perguntou: o espírito exerce as suas faculdades com plena liberdade após se unir ao corpo físico? Essa foi a pergunta de Kardec. Porque o espírito, o nosso espírito, ele já adquiriu habilidades, conhecimentos, não é? Não vem vazio, um novo espírito purinho em cada reencarnação. Existem muitos estágios até chegarmos a termos condições de reencarnar, né? Aqui como seres humanos, nessa condição. Passamos por muita preparação. Então, essa preparação toda a gente traz habilidades, conhecimentos, os defeitos também trazemos. E o que Kardec quis perguntar? Se a gente vai poder exercer todas essas faculdades com toda a liberdade quando a gente está no corpo físico. Vamos ver o que os espíritos responderam. Para exercer as suas faculdades, o espírito depende de órgãos que lhe servem de instrumentos. O corpo físico, por ser de matéria muito grosseira, enfraquece essas faculdades. Muito bem. Então os espíritos respondem que o nosso corpo, este veículo físico, ele ainda é muito materializado, muito pesado, muito grosseiro. Então a gente não consegue desenvolver todas as nossas faculdades como gostaríamos. Nós temos que entender que estamos abrindo aqui uma perguntinha por dia, mas sempre está dentro de um conhecimento, de um tema maior. Então, parece que a pergunta é vaga, se lida isoladamente. Sempre que a gente tiver esse sentimento, a gente precisa olhar as anteriores, as posteriores, porque tudo está dentro de um contexto. Mas, para resumir, para trazer uma metáfora, os primeiros carros, vamos pensar assim, como eles eram? O funcionamento, a ideia de um motor que andaria, que traria velocidade, tudo aquilo já estava ali, naquele primeiro projeto, daquele primeiro carro, certo? Todos nós concordamos. Mas como era aquele primeiro carro? Pesado, toneladas de ferro amarradas de N formas, andava 20 por hora. Com o desenvolvimento da tecnologia, o melhoramento, hoje nós temos carros elétricos, híbridos, que andam em alta velocidade, nós temos aviões, nós temos... É mais ou menos assim. Nós temos, o nosso espírito tem faculdades, capacidades, mas que dentro de um corpo pesado pode já demonstrar algumas facilidades, tendências, conhecimentos, mas que com certeza não conseguem desenvolver em plenitude dada a nossa condição, o que também não deixam de ser pequenas provas para o nosso orgulho. É bonito, né? É bonito. E é um sem fim de conhecimento e reflexão que, se nós ficarmos, seriam horas e horas e horas. Mas vamos encerrar. Quem quiser pegar sua água, vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai por mais este dia, mais esta oportunidade. Jesus, mestre e amigo, que nós consigamos olhar para Ti hoje, este modelo, e dar-nos um passo a mais em caminho ao nosso desenvolvimento e à nossa evolução. Espiritualidade amiga, permaneça conosco nos nossos lares, nos nossos trabalhos e especialmente nos nossos pensamentos e nas nossas ações, nos orientando. Fiquem conosco.
hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.